Olá, bom dia. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. E você vai ver no programa de hoje. A alta do dólar nos últimos dias deu sustentação aos preços da soja grão e também do farelo de soja no mercado brasileiro. Bom desempenho da balança comercial brasileira faz o Ministério orientar a sua equipe a estudar novas projeções ainda para este ano. Estudo mostra que os produtores brasileiros de grãos pagam, em média, 86% mais por insumos agrícolas que os seus parceiros do Mercosul. Chuvas têm afetado a qualidade e a produtividade das lavouras de trigo lá no sul do país. Caju é excelente para a nossa saúde. E a doutora Mara Rúbia vai comentar sobre as plantas medicinais que melhoram as hipercromias ou então as manchas escuras da pele. O agronegócio está começando. A alta do dólar nos últimos dias deu sustentação aos preços da soja grão e também do farelo de soja no mercado brasileiro. Além disso, as incertezas climáticas e a demanda mundial aquecida colaboram com um cenário de preços mais firmes. Em São Paulo, por exemplo, segundo o levantamento da Scott Consultoria, a tonelada do farelo de soja ficou cotada, em média, em R$ 1.100, sem o frete, na segunda quinzena de outubro. Houve uma alta de 3,5% na comparação mensal. E no curto prazo, que é a entre-safra brasileira, tanto o mercado do grão como do farelo de soja deverão seguir com preços mais firmes. O dólar em alta em relação à moeda brasileira e a demanda mundial também firme são fatores que estão dando sustentação para os preços do farelo de soja e também da soja grão. Na Bolsa de Chicago, os contratos futuros de farelo de soja com vencimentos em dezembro e janeiro de 2018 ficaram cotados em dezembro $313, janeiro $316 e para março $319,50 por tonelada. Diante do bom desempenho da balança comercial brasileira, o Ministério da Indústria e Comércio Exterior ele orientou a sua equipe a estudar novas projeções ainda para este ano. A expectativa é de que a balança feche o ano com superávit que pode variar entre 65 e 70 bilhões de dólares. A previsão anterior era de um saldo acima de 60 bilhões. Os números refletem principalmente o desempenho das exportações brasileiras, cuja alta acumulada no ano é de quase 20%, com vendas externas expressas que foram puxadas por automóveis, veículos de carga, produtos siderúrgicos, produtos do agronegócio e commodities minerais. Em termos absolutos, a exportação apresenta aumento de 25 bilhões de dólares entre janeiro e setembro e na comparação com o mesmo período de 2016. No ano passado, até setembro, as exportações eram de 139 bilhões de dólares e, no mesmo período deste ano, subiram para 164 bilhões de dólares. No início de 2017, havia uma certa incerteza quanto à variação dos preços de exportação das commodities agrícolas. Um estudo realizado pela Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a Farsul, em parceria com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, mostra que os produtores brasileiros de grãos pagam, em média, 86% mais por insumos agrícolas que os seus parceiros lá do Mercosul. Segundo o trabalho, a carga tributária e burocracias associadas à importação de máquinas, fertilizantes, defensivos e demais produtos necessários para o cultivo são as responsáveis pela grande diferença apurada. Nesse estudo foram analisados os tributos que incidem sobre insumos, serviços agrícolas, manutenção e distribuição e colheita em 4 culturas. E o maior peso está sobre a produção brasileira de arroz. Os impostos para o cultivo de arroz representam
30,2% do custo total. Na sequência vem o milho com 27%, a soja também com 27% e o trigo 26%. Manutenção e distribuição representaram uma das etapas com percentual mais elevado de taxas, 38,7%, e no caso do arroz, e 35,8% no caso do milho. Na fase de colheita, os tributos representam 35,8% do custo de produção em todas as culturas analisadas. E ao analisar produtos específicos, como máquinas agrícolas, por exemplo, o estudo revela que o preço cobrado por esses equipamentos poderia ser reduzido em 1/4 se houvesse isenção de impostos para bens de capital, a exemplo do que ocorre em outros países. Já os adubos, fungicidas e pesticidas poderiam ficar 20% mais baratos. O levantamento da Farsul e também do IBPT mostra também que o custo geral de se produzir grãos no Brasil chega a ser, em média, 79% mais alto que na Argentina e 32% mais alto do que no Uruguai. Brincadeira, hein? E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para São Miguel do Araguaia, Minaçu e Posse, nós deveremos ter hoje pancadas de chuva, chuva de curta duração e que pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Para outros municípios, nós teremos predomínio de sol, céu claro com poucas nuvens. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás. São Miguel do Araguaia, 30 a máxima e 21 a mínima. Minaçu, 27 a máxima e 22 a mínima. Posse, 28 a máxima e 21 a mínima. Aruanã, 32 a máxima e 22 a mínima. Cabeceiras, 27 a máxima e 19 a mínima. Itaberaí, 31 a máxima e 19 a mínima. Cristalina, 27 a máxima e 17 a mínima. Mineiros, 28 a máxima e 18 a mínima. E Rio Verde, 29 a máxima e 19 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que as chuvas têm afetado a qualidade e produtividade das lavouras de trigo no sul do país. Carolina Chaveiro da Silva, nutricionista, ela vai comentar sobre as qualidades nutricionais do caju. E a doutora Mara vai falar sobre as plantas medicinais que melhoram as hipercromias. Nós voltamos já. Eu vou conversar agora com Carolina Chaveiro da Silva. Ela é nutricionista, especialista em nutrição clínica e esportiva, e nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que são os benefícios nutricionais do caju. Carolina Chaveiro da Silva, bom dia. Bom dia, Antônio, bom dia a todos. Tá tudo bem? Tudo bem. Quer dizer que o caju faz bem? Caju faz muito bem, e uma coisa bastante interessante, Antônio, é que o caju realmente, aquele fruto que a gente come, não é necessariamente um fruto. O fruto do caju é a castanha. É a castanha, né? Um pseudofruto, né? Isso, o caju ele é considerado um pseudofruto, que é um falso fruto que a gente considera. Uhum. Mas ele é bom? Ele é excelente. Tanto um quanto o outro? Quanto a castanha, quanto a polpa, vamos dizer assim? Isso, nós conseguimos utilizar todas as partes do caju. Então, a polpa do caju, a castanha, inclusive a folha vinda da árvore dela, né? A folha do cajuzeiro, ele é bastante utilizado para cicatrização de feridas. Então, principalmente no meio rural, quem fez algum corte, quem teve alguma lesão em relação a machucado, pode colocar sim a folha do cajuzeiro para cicatrização. Bom, então nós temos aí folha, castanha e a polpa. Isso. Agora, no caso da polpa, internamente, ela ajuda assim o intestino? Ela ajuda bastante. A fruta dela, a polpa, a gente encontra ela tanto da coloração amarelada quanto da coloração vermelha. E devido a elas possuírem essa coloração, Antônio, ela é muito rica em vitaminas do tipo A, que vai beneficiar principalmente na visão. Então, a questão de carotenoides, que como se fosse, por exemplo, a cenoura. Então, essa coloração dos cajus, ela propicia esse fato da visão. Outro benefício
benefício bastante importante é que na sua polpa, ela é riquíssima em fibra, então vai ajudar também, vai auxiliar na parte intestinal, fora que ela é muito rica em antioxidantes, que pode até prevenir o câncer. E ela tem uma baixa quantidade de caloria, diferente da sua castanha. A castanha já é mais oleosa, né? Ela, pelo fato dela ser uma oleaginosa, ela tem uma quantidade a mais de gorduras, mas são gorduras boas. Mas nem porque tem uma gordura benéfica pode ser consumido na quantidade que quer. Outro fato importante da castanha é que ela é muito rica em zinco e minerais, que também tem uma prevenção no câncer. Só como curiosidade, quantas castanhas a gente deve consumir por dia, por exemplo? Vai depender muito da pessoa, do indivíduo, Mas do uma média objetivo geral. que ele tem como de perda de peso ou ganho de massa magra. Mas, em média, Antônio, a gente considera de 5 a 10 castanhas ao longo do dia. O interessante é... E mata a fome, né? De vez em quando mata, dependendo do horário que estiver ingerindo, mas o mais interessante é associar ela com algum outro tipo de alimento. Ou uma proteína, no caso iogurte, ou até mesmo o próprio caju. A polpa do caju é muito bom também para dar essa saciedade devido à quantidade de fibra. Agora, consumir a fruta in natura, pegar do pé lá tal e consumir, ou em forma de compota, por exemplo, o efeito é o mesmo? Não, todo alimento, toda fruta que é a base in natura, ou seja, pegar realmente a fruta e comer diretamente, acaba prevenindo mais os fatores que eu falei de câncer, da questão da visão, e ela acaba não quebrando todos os nutrientes. Entendi. Então, todo alimento, inclusive o caju, na sua forma in natura, acaba sendo melhor do que em compota. Até porque esse modo, Antônio, vai muito açúcar ou às vezes num suco. Devido ao modo de preparo dele que vai para o liquidificador, acaba quebrando muitas fibras. Agora, só para finalizar, esses sucos que a gente compra por aí, caju, fruta natural, acaba sendo muita enganação devido a isso. Coloca conservante, coloca aditivos, que acabam minimizando os efeitos positivos que o caju pode ter. Tá certo. Então vamos comer caju e a castanha também. Exatamente. E a folha também é importante. Não. É o caju e a polpa. O caju e a polpa. Carolina Chaveiro da Silva, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. E até o próximo. Obrigada, até o próximo. E depois do intervalo, você vai ver que as chuvas têm afetado a qualidade e a produtividade das lavouras de trigo no sul do país. E a doutora Mara Rúbia vai comentar sobre as plantas medicinais que melhoram as hipercromias, ou conhecidas como manchas escuras da pele. É um minuto só, voltamos já. As chuvas têm afetado a qualidade e a produtividade das lavouras de trigo lá no Rio Grande do Sul. Especificamente no Rio Grande do Sul, essas chuvas em excesso no atual momento estão impedindo o desenvolvimento e a maturação adequada das lavouras, bem como o avanço da colheita. Segundo colaboradores do CEPEA, essas mesmas lavouras, elas tiveram atraso no cultivo por conta do excesso de chuvas no primeiro semestre, e em seguida, com a interrupção das precipitações, registraram problemas como a baixa umidade no solo. Apesar de a colheita ainda estar no início, o próprio CEPEA tem reportado que a qualidade ela está inferior à esperada pelo cereal gaúcho. Além disso, existem registros de doenças na região, elevando o custo e reduzindo a produtividade. Quanto aos preços do trigo em grãos, estão em patamares mais elevados, refletindo a demanda, vamos dizer assim, um pouco mais aquecida e a necessidade de fixação nas cooperativas devido às quebras de safra e, consequentemente, à oferta restrita. E agora eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. Doutora Mara é farmacêutica, fitoterapeuta, homeopata, trabalha em saúde pública lá no Hospital de Medicina Alternativa e é proprietária da Naturofarma. E nós vamos falar sobre as plantas medicinais que controlam as hipercromias. Doutora Mara Rúbia, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, né? Tá tudo bom com a senhora? Tá tudo bem. Então, beleza. Você também, né? Bom, tá chovendo na horta, né? Ixi. Agora ficou bom. Com a chuva tudo melhora um pouco. Melhora, a gente fica mais alegre. Mais alegre. Doutora Mara, hipercromia, o que é hipercromia? Olha, hipercromia são manchas, né, que acontecem
principalmente no rosto, que a gente chama, principalmente mais acomete a mulher, normalmente. E tem mulheres que depois da gravidez, né? Pode ser por problemas de gravidez, né? Esse problema hormonal que acontece na gravidez. Pode ser por excesso de sol, radiação solar, que é um dos fatores também. Então, as pessoas que ficam no campo, que tomam muito sol, né? Pode acontecer de manchar, se a pessoa tiver essa predisposição. Pode ser fatores nutricionais, às vezes carência de algum nutriente, vitaminas. Pode ser carência também pode ser também alguns problemas de medicamentos. Às vezes a pessoa toma algum tipo de medicamento que causa esse distúrbio. Que pode causar esse distúrbio. Por exemplo, alguns antidepressivos, a miodarona, por exemplo, é um medicamento que é usado também. Tem vários medicamentos que podem provocar isso aí. Pode ser problemas hepáticos. Acontece também da pessoa que tem um problema hepático refletir na pele. Isso tem cura? Tem cura, sim. Tem cura, sim. Então, tem várias formas de tratamento, né? Tanto pode ser através da medicina convencional, várias substâncias que têm essa ação corretiva de tirar... porque o problema do cloasma, que a gente chama das manchas, tem muito a ver... uma das formas de tratar é fazer alguns produtos como... Produto despigmentante, que a gente chama, né? Ah, entendi. Pode ser peelings, mas pode ser várias outras formas de tratamento. Mas também as plantas medicinais têm um efeito bom para estar tratando, tanto internamente como externamente. Ok. Doutora Mara, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar dessas plantas medicinais que provavelmente você tem aí na sua propriedade rural. Nós vamos falar sobre essas plantas que controlam as hipercromias ou as manchas escuras da pele. É um minutinho só. Eu estou de volta conversando com a doutora Mara Rúbia e nós estamos falando vamos falar agora sobre as plantas medicinais que controlam as hipercromias. São aquelas manchas escuras que acontecem, que acometem a nossa pele. Doutora Mara, como a senhora já falou, tem cura isso aí, mas tem que também observar uma certa rapidez, né? E tem que ver a causa também, porque pode ser uma doença, monte de coisa, um problema né? multifatorial. Tem que descobrir qual que é a causa dessa mancha, né? E escolher qual que é a melhor forma. E uma outra coisa, anticoncepcionais também pode provocar essas manchas. No caso o açafrão está em todas, né? Alcaçuz e açafrão são plantas que podem ajudar. Exatamente, elas têm uma ação despigmentante, muitas vezes pela inibição da enzima, né, que estimula essa melanogênese, né, a produção da melanina. Então, isso aí são plantas que ajudam muito. A gente pode fazer máscaras, né, usando essas plantas, associar 2 ou 3, aplicar essa máscara com leite na pele. Fazer o pó dessas plantas, fazer a aplicação. Mas tudo com orientação, né? Tudo com orientação de um profissional, né? Vai pegar um aí, vai tacar, vai fazer uma mistura e colocar no rosto aí, vai ficar pior. Vai ficar pior. Procurar orientação profissional, né? Grão de bico e feno grego. Grão de bico. Grão de bico inclusive usado na alimentação, né? Esse grão de bico junto com o alcaçuz, junto com o curcuma, que é o açafrão, e junto com o feno grego, é onde a gente pode preparar essa máscara de uso externo. Tá. Então é bem interessante esse tratamento, mas tem que realmente saber a forma correta de se utilizar. Pinos e também a folha da oliveira, a folha da oliveira da azeitona, do pé de azeitona. Da azeitona. Inclusive existe um produto aí tanto para uso interno como uso externo no caso da folha da oliveira, tá? Então no caso dela, ela é rica em hidroxitirosol, que é uma substância que tem essa ação despigmentante. E também outras plantas também podem ser associadas aí. Nós temos ainda tem também a milfolhas, algas marrons, romã, né? Romã. No caso do Pinus pinnatus, que a gente falou, que é um tipo de pinheiro, também pode ser usado internamente para ajudar nessa questão das hipercromias. E aí vem a alga também, né? Algas marinhas, vários tipos de algas, né? E a romã seria também uma utilização interna, né? O uso interno dela para ajudar nessa questão dos melasmas, dos colágenos. Então, quando a senhora fala em uso interno, seria uma cápsula, uma cápsula, uma tintura, ou um chá. Tá. Né? Agora, você pode também usar em forma de
de cremes, né? Aplicar em cremes ou mesmo a própria substância sobre a forma de gel. Aplicar, fazer até o líquido também você pode diluir na água e aplicar também. Mas é bom deixar muito bem claro que você não pode, provavelmente você vai ter muitas dessas plantas aí na sua propriedade rural, não vai sair colocando muita coisa não, porque pode dar um efeito contrário, Exatamente. Tem que saber a forma correta para não ter nenhuma complicação. É verdade. Né? Procurar a orientação de uma pessoa especializada na área. Então, saída tem? Saída tem, várias saídas, né? Então, uma das mais naturais seria utilizar as plantas medicinais. Tá certo, que provavelmente quase tudo aqui tem aí na sua propriedade. Doutora Mara Rúbia, mais uma vez, muito obrigado pela participação da senhora aqui no nosso programa. Muito obrigada. Obrigada a todos. Então tá. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. Se um homem me engana uma vez, a vergonha é dele. Se ele me engana 2 vezes, a vergonha é minha. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.